bem-vindo ao nosso canal Teologia Aprenda Mais. E de já queremos trabalhar outro tema, um tema bastante também polêmico, vamos colocar dessa maneira, mas bem atual, muito bem atual, que é criacionismo versus evolucionismo, quem está com a razão. É um tema muito discutido nos campos acadêmicos, nos campos científicos, nas comunidades científicas, nos campos filosóficos. Então, quais seriam as diferenças básicas entre criacionismo e evolucionismo? E quem está com a razão desses dois sistemas, criacionismo e evolucionismo? Vamos pensar o seguinte: o ensino ministrado atualmente nas escolas adota com base naquilo que é mais aceito hoje pela comunidade científica. Tem valorizado em demasia os conceitos evolucionistas, sem levar em conta os questionamentos a essa teoria. Verifica-se também que o modelo criacionista não tem sequer sido citado em vários livros didáticos. Há uma desonestidade acadêmica muito forte. E com relação ao seguinte, em relação ao surgimento do universo e da vida, o modelo criacionista defende a criação súbita de tipos de vida complexos e diversificados, com lacuna sistemática entre tipos diferentes e variações genéticas entre esses. Já o modelo evolucionista admite uma evolução gradual do universo e o aparecimento gradual dos tipos de vida, através de longos períodos. Surgiram tipos complexos de vida, advindo de tipos mais simples, e esses surgiram a partir da matéria não viva. Então, que a gente fosse até brincar que o ser humano veio do verme do carrapato, de uma sopa protoplasma, e daí surge os micro-organismos, dos micro-organismos surgem os macro-organismos e vem se evoluindo até o homem moderno. Mas vamos pensar mais um pouco sobre a questão. O criacionismo discorda das formas mais complexas, que vire das mais simples, e da transmutação entre espécies, mas não contesta a evolução restrita que ocorre devido à variabilidade genética ou à formação de espécie ou subespécie entre os tipos originais. Então, vamos colocar a primeira lei aqui, para pensar entre a questão desses dois sistemas, teórico, criacionismo versus a teoria do evolucionismo, ou então do neodarwinismo moderno hoje. Então, vamos colocar a primeira lei da termodinâmica, afirma que toda matéria e energia do universo é constante. Essa é a lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica afirma que a energia e matéria tende sempre a mudar do estado ordenado para o estado mais simples. Com base nessa lei, leis possuem valor maior que teoria, pois são inquestionáveis. O universo não poderia ter se criado a si mesmo ou existido há muito tempo. Se fosse assim, já teria se deteriorado. Portanto, o universo físico e a energia foram criados por um ser especial, por um agente externo, que é Deus. Então, segundo a lei da termodinâmica, diz que os sistemas ordenados tendem para a desordem, a menos que haja um mecanismo de conversão da fotossíntese. Então, torna-se impossível moléculas simples e proteínas complexas serem dadas a origem a seres vivos. Os experimentos de laboratório sobre a origem da vida mostram resultados que dependem de condições de laboratório artificiais muito improváveis acerca. Então, há lacunas no registro fóssil entre os organismos unicelulares e invertebrados, entre invertebrados e vertebrados, entre peixes e anfíbios e répteis, entre répteis e aves, entre mamíferos inferiores e primatas. São tais lacunas o chamado elos perdido. Então, tem o chamado elo perdido. Então, são tais lacunas os chamados elo perdido. Até hoje estão procurando o elo perdido, que nunca vão encontrar, porque não tem base, uma base científica. O evolucionismo sempre vai ser teoria. Sempre vai ser teoria. Porque para ser ciência, para ser ciência tem que ter aqueles dois métodos-chave: observação e experimentação. Tem que estar analisando para se formar lei científica. Então, é somente uma teoria. As mutações e seleção natural são insuficientes para
teres produzido o aparecimento de formas atuais da vida a partir de um simples organismo primordial. Atualmente pode-se verificar que as mutações são quase sempre prejudiciais dentro do ambiente natural de organismo. Para evoluir, os organismos teriam que sofrer uma infinidade de mutações benéficas, para se evoluir. Então as condições são muito pequenas para a questão da evolução. E para fecharmos a questão de evolução, vamos analisar o seguinte. Uma das coisas, até a evolução, temos evolução no sentido social, evolução no sentido econômico, evolução até no sentido biológico, mas vamos analisar. Nós não concordamos, o criacionismo não concorda com a questão da macroevolução. O que é a macroevolução? É uma espécie se evoluir para outra espécie. Nós não concordamos. O que concordamos são as chamadas microevoluções, as mudanças, as evoluções dentro da espécie. Então nós olhamos assim o reino felino. O reino felino tem gato, tem leão, tem tigre, tem pantera, tem onça pintada. Então tem as várias mutações, as várias mudanças dentro da própria espécie. Dentro da própria espécie. Então a microevolução, que são as pequenas mudanças, são dentro da espécie. Isso nós até concordamos. A macroevolução é entre as espécies. Uma espécie, vamos dizer um cachorro, um gato se evoluir para um cachorro, ou um cachorro se evoluir para o leão, isso não tem base. E acerca dessa sopa primordial, dessa evolução, desse Big Bang, desse Big Bang, essa grande explosão que tem mais de 13 bilhões, 14 bilhões, entendeu? Que todo esse universo estava comprimido, estava agregado num local menor do que a cabeça de um alfinete, e de uma hora para outra veio se explodir, se formou todo o universo ao qual hoje vemos com nossos olhos, com os olhos científicos. Isso não tem base, não tem base. A pergunta seria: quem apertou no botão, quem apertou na tomada para que viesse explodir? Então nós temos que analisar que tinha alguém por detrás, tinha um agente externo que fosse pensar dessa maneira. Então, até mesmo o seguinte, dentro da questão da grande explosão, do Big Bang, quem esteve lá, dentro dos métodos-chave da ciência, observando, fazendo experimento, fazendo escrita, apanhado de dados, não teve ninguém. Então, como diz Stephen Hawking, diz no universo em casca de nós, ele fala o seguinte, que o Big Bang começa com leis físicas desconhecidas. E leis físicas desconhecidas é milagre. É milagre. E por milagre ficamos com a Bíblia Sagrada, que é a nossa única regra de fé e de prática. Então o criacionismo científico e o criacionismo religioso, protestante e teológico, retrata que existe um Deus, um Criador externo a todo esse universo criado, que prova a existência de um Criador que é Deus. Mais uma vez, agradeço a oportunidade na paz do Senhor.